Olá, boa noite. Vou dar uns minutinhos aqui, só para a gente poder ligar aqui os equipamentos, ver direitinho. Vamos começar. Olha, hoje eu preparei um material aqui bem bacana para vocês. A gente está começando agora uma maratona. É uma maratona, a maratona Sai do Vermelho com Airbnb. O que é isso? A gente está passando por um momento de crise. É um momento complexo que está afetando todos os setores de uma forma que a gente nunca viu antes, né? Sem precedentes, aqui no Brasil pelo menos. E o imóvel por temporada, o aluguel por temporada também está sendo impactado, obviamente. E, enfim, como todos os outros setores. Para quem aluga o imóvel inteiro, sofre um pouco menos com isso, porque os aluguéis continuam acontecendo numa proporção menor do que acontecia antes, principalmente para quem aluga para o turista gringo. Peraí, deixa eu só arrumar aqui meu equipamento, só um pouquinho. Tá um reflexo aqui no meu óculos, mas não tem jeito. Faz parte de quem usa óculos. Então, quem aluga o imóvel inteiro, ele sofre um pouco menos com isso. Quem aluga um quarto da casa, nesse momento realmente não está dando para alugar, mas as coisas continuam acontecendo. E, enfim, o que eu queria passar aqui para vocês? Por que eu coloquei essa maratona justamente nesse momento? Tá todo mundo em casa, todo mundo de quarentena, então a gente tem que aproveitar esse momento para poder aprender. Então eu acho que toda forma de aprendizado é bom até para ocupar a cabeça da gente, né? E assim, ao final dessa crise, uma parte que com certeza vai estar afetado é a parte financeira. E muita gente vai precisar de renda extra. Então, o aluguel de temporada, o Airbnb, ele pode te possibilitar ter essa renda extra de uma forma rápida, com pouco investimento e usando muito pouco do seu tempo. Então, o que eu quero fazer aqui com você, o que eu estou propondo aqui para você hoje? Eu vou fazer uma maratona, vão ser pelo menos uns 30 dias de lives, onde eu vou falar assuntos diversos. Então, se você tiver algum assunto que você queira que eu fale aqui, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu coloco na minha programação, tá? Ela ainda não está toda fechada, porque eu deixei essa janela aí para quem quisesse mandar. E aí, essa live vai acontecer todo dia, às 19 horas, às 19h20 na realidade. E o assunto de hoje é integridade. Integridade com o hóspede gera dinheiro, gera renda. Então, assim, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, assim, eu preparei aqui um material bacana, escrevi aqui para vocês algumas coisas, então eu vou ler um pouco e tá tudo bem. Quais os temas que eu vou abordar aqui hoje? Quando a gente fala de integridade, o que eu quero falar aqui com você? O que pode causar uma decepção no seu hóspede? Então, eu vou falar alguns pontos. Vou falar também como fazer para que o seu anúncio seja fiel ao que você vai entregar para o seu hóspede. Vou falar sobre os piores erros cometidos no aluguel por temporada, quando a pessoa vai fazer aluguel por temporada. E vou falar também o que conta de ponto positivo na hora do seu hóspede te dar uma nota no Airbnb. Porque para quem ainda não é desse mercado, eu vou falar mais um pouco à frente, mas vocês recebem notas, o anfitrião recebe nota e o hóspede recebe nota. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então aqui eu separei o seguinte material para vocês. Quando a gente fala de integridade, né, com o hóspede, tem alguns fatores que pesam nesse momento. Então, por exemplo, o descritivo do seu anúncio tem um peso muito grande, porque o hóspede não te conhece, não conhece a sua casa, então ele está acreditando fielmente no que você está falando. Então, eu vou detalhar mais isso. As fotos que você publica
é o que vai fazer o seu hóspede escolher ou não a sua casa. Então, seja bem íntegro na hora de postar suas fotos, na hora de tirar suas fotos. Eu vou detalhar mais isso para vocês. Os itens que vocês mostram nas fotos, a parte da casa que você mostra, tá realmente disponível para o hóspede usar? Porque se não tiver, não adianta você mostrar. Questão de horário, de pontualidade, isso tudo pesa. E as promessas que você vai fazer para o seu hóspede, tá? Então eu vou começar falando aqui com vocês o que causa mais decepção no seu hóspede na hora que ele vai alugar um imóvel para poder ficar. Ele alugou uma coisa e recebeu outra. O que é isso? Você vai lá, tira a foto da sua casa e faz tanta manipulação com esses aplicativos, com o Photoshop, que fica irreconhecível o imóvel. Então, aí o que acontece? Fica lindo o seu anúncio, tudo bem. Só que na hora que o hóspede chega na sua casa, ele com certeza ele vai se decepcionar, porque ele criou toda aquela expectativa na cabeça dele em cima das fotos que você publicou. Então, se você publica uma foto, por exemplo, de um apartamento, deixando ele super claro, deixando ele, sabe, nesse estilo, e você chega, o apartamento praticamente não tem luz, e o apartamento é um breu, isso tudo foi manipulação, na hora que o seu hóspede chegar na sua casa, ele vai ter uma decepção, entendeu? Se ele se sentir enganado, aí ele não vai te dar uma boa nota, ele pode até reclamar com o Airbnb e você ser penalizado com isso. E outra coisa que deixa o seu hóspede muito decepcionado é a falta de resposta do anfitrião, principalmente quando ele já está no seu imóvel. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas se preocupam muito na agilidade da resposta antes do hóspede fechar. Depois que o hóspede fecha, ele relaxa e fala, já fechei, tá bom, e não esquenta mais a cabeça. Então, isso gera uma insatisfação, uma decepção do seu hóspede muito grande. Outra coisa que gera decepção do seu hóspede são coisas que não estão funcionando. Então, por exemplo, você mostra na foto do seu apartamento um forno elétrico ou uma torradeira, que para ele é um fato importante, uma peça importante na casa. E aí ele chega na sua casa, vai usar a torradeira e a torradeira não está funcionando. E aí na hora que ele fala com você, você fala, não está mesmo funcionando e não toma providência. E isso não pode, entendeu? Se acontece uma coisa dessa, você tem que tomar providência e repor uma torradeira imediatamente para ele, entendeu? Então não pode, se a torradeira está queimada, tira a torradeira, guarda antes de tirar a foto. Se queimou depois que você tirou a foto, vai lá e troca a foto onde a torradeira aparecia. Não deixa isso acontecer. Porque a falta de providência para resolver os problemas é um dos maiores índices de reclamação dentro do Airbnb. Então assim, imprevistos acontecem. O hóspede pode estar na sua casa e o fogão queimar. Ok. Isso pode acontecer com qualquer um. Agora, o que vai fazer a diferença, o que vai gerar frustração ou não do seu hóspede é a atenção que você vai dar para ele. Então, por exemplo, se ele te ligou, avisou, fulano, o fogão queimou, e você falar, tá bom, eu vou tomar uma providência e já te aviso. Toma a providência, marca o técnico e vai lá, liga de volta pro seu hóspede e fala, olha, o técnico está disponível amanhã, ele vai aí, vai resolver. Pergunta se ele precisa de alguma coisa, vê se pode resolver ajudar de alguma outra forma, enfim, dá uma solução para ele. Outra coisa que deixa o seu hóspede muito decepcionado é o cancelamento de reserva. O que acontece? O Airbnb ele tem um critério muito pesado com essa coisa de cancelamento, porque é muito desagradável quando um hóspede programa a viagem, vai lá, faz a reserva, escolhe. Gente, a pessoa tem lá toda uma dedicação de tempo, então ela para a vida dela, vai lá, entra no site, pesquisa, faz as escolhas, e aí de repente, uma semana antes dela chegar na sua casa, você vai e cancela. Por quê? Porque você está recebendo uma visita de não sei aonde. Gente, se você assumiu o compromisso com a pessoa de que você vai
vai alugar a casa para ela, não mude de ideia de uma hora para outra, entendeu? Isso tem um peso muito grande para você, muito grande. Se você tiver algum problema na sua casa, outro dia eu fiz uma live de perguntas e respostas e a menina me perguntou se tivesse um problema na casa. Aí é uma outra questão que, dependendo da seriedade do problema, se realmente não for possível consertar antes do hóspede chegar, aí você entra em contato com o Airbnb e ele vai te ajudar nisso, mas não pode simplesmente cancelar e pronto, acabou. Principalmente se for um motivo irrelevante. Outra coisa que não é bacana, que você vai com certeza perder pontos com o seu hóspede, são promessas não cumpridas. E às vezes as pessoas fazem isso de maldade e às vezes fazem por ingenuidade. Por exemplo, essa semana eu estava num grupo que eu participo de anfitriões e entrou uma menina que era novata, ela não tem experiência, foi a primeira hospedagem dela, inclusive a primeira hospedagem agora nesse momento de crise. Ela anunciou e conseguiu o primeiro hóspede dela nesse momento de crise. Então, só para vocês verem que as coisas continuam acontecendo. E aí, ela inocentemente, ela colocou no descritivo do anúncio dela, ela colocou que ela serviria café da manhã para as pessoas todos os dias. Isso, para falar bem verdade, nem uma prática muito habitual do Airbnb, mas enfim, isso é assunto para uma outra live. E aí ela estava na dúvida o seguinte, a questão dela, que ela perguntou lá pra gente, que, né, que a gente era mais antigo no grupo, era se ela poderia deixar de cumprir essa promessa dela, já que estava com essa questão do vírus, não sei o quê. E aí a gente falou pra ela o seguinte, se você prometeu, tem que dar um jeito de cumprir. Se não for você, arrume um jeito, tipo... Faça uma compra e mande essa compra para casa do cliente, explica para ele o porquê que você está fazendo isso, por causa do distanciamento social que está sendo recomendado. Então, assim, dê um jeito, mas não deixe de cumprir o que você prometeu. Aí, outra parte que você... E aí a gente deu algumas sugestões para ela, por exemplo, né? Eu falei para ela que perto da minha casa, por exemplo, eu tenho uma padaria que entrega. Então, todo dia de manhã ela poderia pedir o pão e pedir para entregar, e o restante das coisas, o café, o leite, mais o que lá que ela tenha prometido, ela já pode fazer uma compra para o período inteiro e já deixar no apartamento para as pessoas. Entendeu? Mas é um caso à parte, mas não pode simplesmente não fazer. Agora que ela prometeu, ela tem que dar um jeito e tem que ter uma conversa com o hóspede explicando o porquê que aquilo está sendo feito daquela forma, porque senão o hóspede pode reclamar dela e com toda a razão, não é verdade? Se você vai para um hotel, por exemplo, e você aluga lá um hotel com café da manhã, pode ser que você tenha tomado a decisão de ir para aquele hotel só por conta do café da manhã. Tem gente que faz a diferença. Então, se você prometeu, você tem que cumprir. Então, muita atenção na hora que você está fazendo o descritivo do seu anúncio, o que você está prometendo, o que você está explicando para o seu hóspede que você vai fazer, porque você vai ter que cumprir aquilo, tá? Outra parte do assunto que eu quero falar com vocês é como fazer um anúncio, como fazer para que o seu anúncio seja fiel ao que você vai entregar para o seu hóspede. Essa parte é muito importante, porque é atenção total no descritivo. Então, o que eu gosto de fazer com os meus alunos quando eles vão fazer um anúncio? Primeiro, eu faço com eles um descritivo de tudo que é importante, de tudo que tem que ser dito, que tem que ser falado, de todos os pontos, pontos positivos, pontos negativos. Então, por exemplo, se o seu imóvel tem uma parte dele tem escada, dentro da casa tem escada, você tem que dizer que tem escada, você tem que deixar isso claro, e de preferência você coloca no descritivo e também você mostra em foto, porque um anúncio mal feito de um imóvel com uma escada que não foi dito que tinha escada pode trazer um problema, porque se tiver alguém com necessidade especial que não possa ter acesso por escada, você já vai ter um problema com o seu hóspede. Eu mesma, por exemplo, um dos apartamentos que eu alugo, ele tem uma escada. Você chega de elevador no nível do apartamento, só que você tem uma escada para poder subir.
Então ele tem no descritivo, tem na foto, tudo mostrando a escada. E aí teve um hóspede que alugou sem prestar atenção nesses detalhes. Uma semana antes dele chegar, um tempo antes dele chegar, não me lembro muito bem, ele me perguntou sobre a escada, se tinha escada, se não tinha. Eu falei, olha, tem escada, tá dizendo no descritivo e tem na foto. Então, assim, eu até fiz uma negociação com ele na época, mas eu perdi o hóspede, porque para ele era impossível a questão da escada. Mas, assim, não adianta também eu deixar a pessoa vir e, aqui eu resolvo. Não, não resolve. Não resolve. Tem casos que você não resolve e às vezes mesmo casos que você resolva, isso pode te trazer né, você pode se indispor com o seu hóspede desnecessariamente, porque se a pessoa tem algum problema que inviabiliza ela ficar na sua casa, não adianta você forçar a barra para ela ficar na sua casa, porque ela não vai ser um hóspede satisfeito. Outra coisa, quando você vai tirar fotos, você vai arrumar a sua casa, obviamente, né? E você tem que deixar à vista só o que de fato vai ficar durante a hospedagem do cliente, do seu hóspede. Por quê? Se você tem, por exemplo, um jarro, que é uma relíquia de família, que não é uma coisa que você substitua facilmente, tem um apego sentimental nesse vaso, esse vaso não vai ficar exposto quando o seu hóspede estiver lá, que ele pode correr o risco de quebrar e é uma coisa que não tem preço para substituir. Então, quando você for tirar suas fotos, tira esse vaso da decoração. Para você, pode parecer uma bobagem, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada em questão de decoração, em questão de detalhes. Às vezes, pequenos detalhes fazem a diferença na hora de eu escolher uma hospedagem que eu vou pelo Airbnb. Então, por exemplo, se eu vejo uma foto de um imóvel e tá lá o imóvel todo bonitinho, cheio de detalhes, cheio de decoração, um monte de coisa fofinha, e quando eu chego no imóvel, o imóvel tá todo pelado, porque o proprietário tirou uma série de itens da decoração porque eram coisas pessoais dele, isso vai me desagradar. E eu não vou dar uma boa nota para ele. Então, se você tem itens que você não vai deixar o seu hóspede usar, guarde e não deixa que apareçam nas fotos. Outra coisa é, se tem parte da sua casa que o seu hóspede não vai ter acesso, por exemplo, um closet. Às vezes você tem um closet na sua casa e que o hóspede você não quer que o hóspede acesse porque você quer deixar suas roupas lá. Então, se você não vai dar acesso para o seu hóspede ao closet, se o closet vai ficar trancado, não fotografe o closet. Não coloque no descritivo que você tem um closet. Se você tem, por exemplo, um quarto que não vai ser usado, a mesma coisa. Se o apartamento tem 3 quartos, um deles não vai ser usado porque você vai colocar todos os seus pertences pessoais lá dentro. Então, o que você vai anunciar? Que o seu apartamento tem só 2 quartos. Você não anuncia que o seu apartamento tem 3 quartos, porque se você anunciar, o hóspede vai chegar e vai querer abrir o seu quarto e vai te falar para abrir o quarto, porque ele alugou um imóvel de 3 quartos, entendeu? Então, são detalhes que você tem que prestar atenção quando você está fazendo o seu anúncio. Não mostre nas fotos, eu já falei. Liste pontos positivos e negativos do seu imóvel para você poder informar para o seu hóspede. O que é isso? Por exemplo, se o seu imóvel tem uma ladeira para você poder chegar, informe o seu hóspede que tem ladeira. Então, por exemplo, o meu imóvel, eu tenho uma cobertura que tem ladeira. São 600 metros de ladeira. Então, assim, para mim é muito simples subir a ladeira. Mas eu tenho que informar isso. Por quê? Pode ser que tenha pessoas com crianças que não queiram ficar gastando dinheiro de Uber para poder subir e não queiram uma ladeira para poder subir. Pode ter pessoas que tenham dificuldade de locomoção, então tem que ser avisado. Então, se você pega o descritivo do meu imóvel, tá lá, ladeira de 600 metros, você subindo, você chega no metrô. Então, assim, tá tudo explicado. Eu digo que é uma ladeira e aí, por exemplo, é um ponto negativo? Talvez para algumas pessoas sim, talvez não. Por quê? Logo em seguida que eu falo que tem uma ladeira, eu digo para ele o seguinte:
A vantagem de você ter essa ladeira é que você está numa parte do bairro super privilegiada, que você tem uma vista fantástica, você está só a 600 metros de todo o comércio e dos principais transportes públicos, só que você está num silêncio, parece que você está numa cidade do interior. Então, assim, tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Agora, as coisas têm que serem claras. O hóspede tem que chegar lá e tá consciente de que tinha uma ladeira e que tá tudo bem, que ele prefere subir a ladeira e ficar com uma vista maravilhosa do que ficar lá embaixo na rua e não ter vista para nada, ou ter vista para o prédio da frente. Mas isso é uma opção dele, não é uma opção minha. Então essa sinceridade tem que ter, tá? Se o seu apartamento, por exemplo, outra coisa que eu vejo muito, as pessoas omitirem o que tem quando você abre a janela, né? Quando é uma vista bonita, todo mundo mostra. Agora, quando você abre a sua janela e dá de cara com um prédio, as pessoas não mostram isso. Mas eu acho que tem que mostrar sim. Por quê? Não tem problema nenhum, isso não vai impedir do seu apartamento ser alugado. Só que se você não mostrar, o seu hóspede pode ir com uma outra ideia. Tem gente que joga luz, joga claridade, aumenta a claridade da foto para que a janela fique estourada e a pessoa não consiga ver o que tem ali. Isso é um truque muito ruim, porque faz o hóspede imaginar que é um sol que está brilhando lá fora e que ele pode ter uma vista livre, e se ele chegar e der de cara com uma parede de um prédio, ele não vai gostar. Então, assim, se dá de frente para uma parede, se dá de frente para um prédio, se dá de frente para uma rua, mostra o que dá de frente. Porque, assim, tem público para tudo, mas desde que a pessoa saiba exatamente o que ela vai receber, ok? Então, vamos lá. Ó, e outra coisa que acontece, às vezes os hóspedes fazem perguntas para você. Além de todo o seu descritivo, às vezes os hóspedes fazem perguntas. Por exemplo, tem um dos apartamentos que eu alugo que o hóspede me perguntou o seguinte uma vez. Ele estava pronto para reservar, era uma estadia de longo período, ia ser uma estadia muito bacana para mim. Eu acho que ia ser quase um mês, não tenho certeza. Mas a menina me perguntou o seguinte: Cirleia, você disse que fica a tantos minutos do aeroporto Santos Dumont. Eu vou conseguir ouvir o avião? Ela me fez essa pergunta. E aí o que eu respondi para ela? Assim, eu que moro no local, eu ouço o avião já não me incomoda mais. Eu ouço um barulho de avião, mas não é um barulho ensurdecedor, né? A mesma coisa que você morar na cabeceira da pista de pouso, entendeu? Não é a mesma coisa. Então, assim, a gente tá distante, mas escuta o barulho? Escuta. Então, eu disse pra ela, falei, olha, escuta sim o barulho, não é num nível alto, é num nível baixo, mas escuta. A mim não me incomoda mais, eu nem percebo mais que tem avião decolando ou pousando, mas sim, dá para ouvir o barulho de avião. E o que aconteceu? Ela me agradeceu pela sinceridade, mas ela não fechou comigo a reserva. Então, o que acontece? A minha tranquilidade eu tive. Perdi um aluguel? Perdi, tá? Era um aluguel muito bom, com valor bom e um prazo bom. E era uma pessoa só, ia ser muito bacana para mim. Mas eu não posso mentir para ela, eu não posso fazer a menina chegar aqui na minha casa e ficar ouvindo barulho de avião, sendo que ela já foi clara comigo que qualquer tipo de barulho incomoda ela. Eu falei, não, então não é a casa certa para você. Então essa tranquilidade tem que ter, tá? Você tem que ser sincera e responder as perguntas do seu hóspede. Quando ele me pergunta, são 600 metros de ladeira, em quanto tempo você sobe? Eu falo para ele, olha, eu subo, em 8 minutos eu subo a ladeira andando tranquilamente. O meu marido sobe em menos, tem gente que sobe em mais, mas em 8 minutos eu subo, ok? Então, sinceridade. Agora, os piores erros de quem aluga pelo Airbnb, de quem quer alugar por temporada na realidade. Gente, para mim, o pior erro da pessoa que quer alugar por temporada é o seguinte: achar que o aluguel é o que interessa. Não é alugar que interessa. Não é você, tipo, alugou, pronto, acabou, chega. Não é isso.
o que mais interessa, o principal, o que vai te manter no mercado, o que vai te fazer ter bons comentários, o que vai te colocar no topo da lista de preferências da sua cidade, é o quê? É a entrega, é o que você vai entregar pro seu hóspede. Eu já ia falar cliente de novo. É o que você vai entregar pro seu hóspede. Isso que vai mudar a sua vida. Então, se você acha que alugou, tchau, até logo e benção, não quero mais dar atenção, esse negócio não é para você. Então vamos lá, alugou, maravilha, continua dando atenção para o seu hóspede, continua atento aos questionamentos dele, às dúvidas, responde com agilidade. No meu curso eu ensino a fase da pré-hospedagem, do durante e do depois, entendeu? Todo o processo é importante, todo ele tem o seu peso. E quando o hóspede está na sua casa, porque assim, antes dele alugar, a decisão é dele. Depois que ele alugou, a responsabilidade para que essa hospedagem seja incrível, seja uma experiência maravilhosa para ele, a obrigação é sua, só sua. Então, fique atento a isso. Ó, tratar com descaso o hóspede depois da confirmação da reserva. Foi mais ou menos isso que eu falei agora, porque tem gente que, para você, na hora que você tá lá fazendo respondendo aos hóspedes que estão te questionando, vendo se vão alugar o seu espaço, você tá lá todo atencioso. A partir do momento que o cara fecha o aluguel com você, você some, deixa de responder, responde com pouco caso. Não pode. A atenção tem que ser dada pro seu hóspede desde o momento que ele achou você no seu anúncio até o momento que ele saiu da sua casa, fez o comentário, e aí que encerra a sua parte da história. Então essa parte, depois que o hóspede fecha, é responsabilidade sua que seja um sucesso. Agora aqui, ó. Tem uma coisa muito bacana que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte, não se esqueça da máxima, o seguinte, uma crítica impacta 6 vezes mais do que um elogio. Então, por exemplo, às vezes eu pego um espaço para poder reservar e tem 60 comentários. Se eu leio 2 negativos, eu não continuo lendo o resto. Confesso pra você que, pra mim, quando tem um comentário negativo só, eu posso pensar assim, pode ser que o hóspede não estivesse num dia bom, foi uma falta de sorte desse anfitrião e tal. Mas quando eu vejo 2 comentários negativos pelo mesmo motivo, por exemplo, limpeza, tô lá vendo o anúncio. E isso acontece comigo e acontece com todos os hóspedes, tá? Não é só comigo, não. Você vê lá, questão de limpeza, que é uma coisa importantíssima no Airbnb. Você viu um hóspede reclamando que a limpeza poderia ter sido melhor, que a cozinha estava suja, que o box estava cheio de cabelo no chão do box, que a limpeza estava mal feita. Aí você vê o segundo hóspede reclamando que a limpeza estava péssima. Eu não vou ler os outros comentários. Os outros comentários, para mim, deixam de ter relevância, porque se o anfitrião não cuidou bem do apartamento dele para poder receber o hóspede anterior, quem disse que ele vai cuidar para me receber? Eu não quero correr esse risco. Outra coisa aqui, achar que está fazendo... tem anfitrião que acha que está fazendo um favor em receber um hóspede. Isso é um grande erro. Por quê? Tudo é uma troca, ok? Tudo é uma troca. O hóspede está indo para sua casa, então você vai recebê-lo, só que ele também está te pagando, então você também está recebendo um benefício com isso. O hóspede tem um lugar bacana para ele poder ficar, né? Que ele vai se sentir um local, que é uma das principais características do hóspede do Airbnb, é isso, ele quer se sentir um morador local. Então a maior parte dos hóspedes do Airbnb alugam residências porque eles querem se sentir moradores locais. Agora, se você achar que está fazendo um favor para ele, não tá, porque ele está te pagando por isso. E aí não adianta vir com a desculpa o seguinte, mas eu tô cobrando muito barato.
Olha só, então, ou você ajusta o valor que você vai cobrar, se o seu imóvel realmente vale, né, esse valor mais alto que você imagina, ou você para de alugar, porque se você aluga, é uma troca, ninguém tá fazendo favor para ninguém, que isso fique claro. E outra coisa que é um erro muito grande são promessas não cumpridas. A gente até falou disso agora há pouco, eu dei o exemplo até de uma menina, coitada, foi por pura inocência, ela fez o anúncio antes desse vírus, e aí ela tinha colocado o café da manhã, e aí com esse distanciamento social, ela ficou com esse pepino na mão. Então assim, se você promete, você tem que cumprir, ok? Outra coisa é o que conta. A gente falou um monte de coisa negativa, não é isso? Agora eu quero falar com vocês algumas coisas positivas. O que conta como ponto positivo na hora do hóspede te dar a nota no seu imóvel e a nota em você, no seu atendimento como anfitrião, tá? Eu vou contar uma história para vocês, rapidinho. Teve uma época que eu recebi, um determinado momento, eu recebi um casal na minha casa, se eu não me engano, não vou falar a nacionalidade porque eu não tenho certeza. Ela eu acho que era francesa, ele eu não sei. Mas enfim, eu recebi esse casal na minha casa e eles ficaram muito tempo no voo e eles já estavam vindo de uma viagem, então estavam os dois muito cansados. Recebi os dois, a casa estava toda preparada, eu sempre deixo um mimo que depois eu vou falar com vocês. Mas o que acontece? Eu percebi que a menina, ela tava lá murchinha no canto dela, não tava interagindo muito, e eu fui explicando, ela falou, não, pode explicar pro meu namorado e tal, eu fui explicando tudo pro namorado dela, as regras da casa, fui mostrando a casa pra ele, mostrando todos os detalhes, dando as dicas do lugar, enfim, pegando o WhatsApp dele para poder passar mais algumas coisas para ele. E nisso eu percebi que ela foi se deitar. E aí eu vi que ela estava toda meio mole. E aí eu perguntei se eu podia falar com ela um minuto. Ela falou, pode. Ela me chamou no quarto. E eu perguntei para ela se ela estava se sentindo bem, se ela precisava de alguma coisa, de algum auxílio. Ela falou que achava que estava um pouco febril, mas que ia tomar um banho e que ia passar. E eu perguntei para ela se ela gostava de chá. Ela falou que gostava. Então eu tinha já num lugar lá guardado dentro da minha casa, não estava aberto para o uso deles porque estava uma embalagem já aberta, que era uma coisa que eu usava, mas eu tinha uma embalagem de chá. E aí eu fui, peguei para ela esse chá, que era um chá com gengibre, era um chá bem gostoso e que veio a calhar para ela, porque eu acho que ela estava mesmo um pouco com febre, talvez só de cansaço mesmo. E aí fui, preparei o chá para ela, coloquei a água para ferver, eu falei com ela, pode ficar deitada que eu vou preparar para você. Aí preparei o chá para ela, coloquei na xícara, levei na cama para ela, entreguei o chá e desejei uma boa estadia para ela. Gente, essa menina, o que ela fez de elogio para mim depois, nos comentários do Airbnb, me renderam muitas hospedagens, não tenho dúvida disso. Ela foi, assim, ela viu o que eu fiz para ela. Eu fui muito além do ser anfitrião, não é? Porque a casa estava pronta, estava com tudo organizado, eu poderia entregar a casa e teria feito a minha parte. Só que eu tenho essa visão além, eu sempre me pergunto o que eu posso fazer mais para essa pessoa que vai tornar a experiência dela melhor ainda. E aí quando eu fiz isso, eu não fiz pensando na nota que ela ia me dar, que ela ia me fazer um comentário bacana, eu não fiz nada disso, eu fiz porque eu tinha carinho com a pessoa, ela estava chegando na minha casa, num país que ela não conhecia ninguém, num momento que ela estava frágil, porque ela tinha ficado horas viajando. Fiz o chá para ela completamente, sabe, sem pensar em nada, eu só queria ajudar mesmo a menina e dei o chá para ela. Isso fez uma diferença absurda. O comentário que ela deixou para mim foi um comentário muito bacana e que me rendeu muito bem. Então é o tipo de coisa que você pode olhar sempre com um olhar além. Sabe aquela coisa de quando você vai receber um amigo na sua casa, que você sempre quer fazer um agradinho extra? Então pensa
pensa no que você pode fazer. O básico tá ali, você já faz parte do seu anúncio. Que é uma roupa de cama bem lavada, que é uma toalha limpinha, não vai deixar roupa de cama e toalha velha. Então o básico tá ali, né? Mas o que você pode surpreender? O que você pode fazer além? Então, por exemplo, alguns mimos que eu faço é o seguinte, e aí se a sua diária é uma diária muito baixinha e você pensa, poxa, mas se eu fizer isso eu nem vou ganhar dinheiro, não tá ligada com valor. Tá? O que eu vou falar aqui não está ligado com valor, e sim com a intenção que você tem de fazer um carinho, de fazer um agrado, um mimo para o seu hóspede, ok? Então, por exemplo, no meu valor do meu aluguel, cabe um lanche. Então, o que eu deixo? Nada caro, nada complexo. Mas, por exemplo, se o hóspede vai chegar na parte da manhã, eu compro pãozinho francês, deixo um cafezinho, uma quantidade de café o suficiente para ele poder fazer uns 2, 3 dias, mas deixo lá uma quantidade de café, compro um suco, um creme cheese, uma coisa assim, uma coisa simples. Mas que o hóspede chega de viagem exausto, ele chega na sua casa, ele não tem nada para comer. Então você deixar um mimo desse arrumado, eu gosto de deixar arrumado em cima da mesa. Qualquer dia eu vou postar uma foto como eu gosto de fazer. O hóspede chega, ele acha inacreditável aquilo, é um carinho muito grande. Então, por exemplo, teve um casal que eu recebi uma vez, que ia chegar um casal com uma criança, e eles iam chegar quase 11 horas da noite. O que eu fiz? Quando deu 10 e pouca da noite, eu liguei para uma pizzaria que tem perto da minha casa, que eu sempre peço, que é um preço razoável. Liguei e pedi uma pizza. Peguei um sabor lá mais neutro, tipo só de mussarela. Pedi uma pizza e deixei uma mesa arrumada, com uma Coca-Cola, uma pizza e os pratos para eles comerem. Cara, quando eles chegaram, eles me agradeceram tanto, assim, que carinho absurdo. Então, assim, são pequenos detalhes. Outro detalhe que eu faço e que faz super diferença eu já falei sobre isso em outros vídeos, que são as dicas. Então, por exemplo, o hóspede, como eu já falei, o hóspede que vem para o Airbnb, ele gosta de viver como se ele fosse um local. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber onde você frequenta. Se a menina, ela quer saber onde você faz a unha, ela quer saber o salão que você vai, ela quer saber o restaurante, ela quer saber se tem uma academia ali perto que ela pode malhar, ela quer as instruções, como é que ela faz para poder achar um restaurante ali bacana. Aí eu deixo para ela um guia preparado. Eu tenho esse guia digital, eu tenho esse guia impresso. Quem é meu aluno, ele já recebe um passo a passo de como montar esse guia. Eu deixo uma versão virtual, porque tá impresso, mas eu gosto sempre de mandar também pelo WhatsApp do hóspede, porque às vezes ele tá na rua e quer ver alguma coisa, tá ali também no WhatsApp dele, entendeu? Então isso são coisas importantes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo eu fui para Itaipava numa hospedagem, e quando eu cheguei lá não era nada luxuoso não, mas quando eu cheguei lá, a menina que fez a arrumação do espaço pegou e colocou uma florzinha em cima da toalha. Gente, foi uma flor que ela pegou no jardim. Não custou nem um centavo para ela. Mas para mim fez uma diferença. Ela fez um arranjozinho de flor que estava em cima da minha mesinha de cabeceira, e em cima da toalha tinha uma florzinha. Que coisa mais fofa. Então, assim, pode ser uma flor que você tenha no seu jardim, pode ser um bombom, pode ser um recadinho, tipo... eu gosto sempre de escrever um recadinho, e eu gosto de escrever à mão mesmo, porque traz mais personalidade, traz mais carinho, mais cuidado. Então, seja bem-vindo, aproveite, a casa é sua, não sei, aí vai do seu coração, mas assim, esse mimo é muito importante. E são pequenas coisas que fazem a diferença, que a pessoa se sente valorizada, se sente abraçada, entendeu? Deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui pra vocês. Um mimo, as dicas. Outra coisa que é muito importante quando você for preparar suas dicas, lembre-se sempre de colocar uma padaria que entrega na sua casa, o mercadinho que entrega, o telefone de emergência de uma farmácia, do corpo de bombeiro.
da polícia, deixa sempre esses telefones anotados e da mesma forma, deixa dentro do imóvel. Opa, pera só um pouquinho. Deixa dentro do imóvel e manda também pelo WhatsApp. É importante que ele tenha esses arquivos com ele também quando ele estiver na rua. É bem importante. E outra coisa muito importante que ele se sente cuidado é você deixar, eu já tenho um pronto que é super simples, mas assim, é um carinho com o cliente, com o seu hóspede, porque eu deixo um quadrinho de aviso com o endereço da onde ele está hospedado, porque às vezes ele vai ligar para um iFood, chamar um iFood ou ligar para algum lugar, fazer algum pedido. Ele não precisa entrar no seu aplicativo do Airbnb para ver seu endereço. Deixa lá o endereço anotado, deixa o seu telefone, deixa a rede do Wi-Fi e a senha do Wi-Fi. Isso tem que estar à mostra. Isso são pequenos detalhes que o hóspede comenta depois que gostou, porque a casa é super organizada e é bem bacana. Outra coisa que vale muito ponto no Airbnb é a questão de limpeza. É absurda. As pessoas dão muito valor a essa questão de limpeza. E uma coisa que eu faço sempre ao final da hospedagem, sempre que você tiver oportunidade, seja pessoalmente ou seja pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, porque depois você começa a falar com o seu hóspede pelo WhatsApp, você perguntar para ele o que você poderia melhorar na sua casa para que ele tivesse uma experiência ainda melhor do que ele teve. Talvez alguns hóspedes vão te falar algumas coisas que você não vai poder fazer, mas talvez alguns vão te dar algumas dicas que você vai ver que são super simples e que pode fazer a diferença na vida dele e que você nem tinha pensado. Porque se a gente pensar uma coisa assim, cada um é único, entendeu? Então assim, às vezes o que é importante para mim não é importante para você, não é verdade? Então agora que eu falei dos 4 pontos, eu quero só entrar em alguns detalhes aqui, só para vocês entenderem melhor quando eu falo, por exemplo, de descritivo de anúncio, tá? O que é importante no descritivo do anúncio, né? Ele tem que corresponder à realidade do seu imóvel. Ou seja, tem gente que coloca no anúncio assim, o apartamento é claro e arejado. E aí você chega no apartamento, a janela dá de cara com uma parede, ou seja, não entra luz e muito menos vento. Então não escreva no seu anúncio que ele é claro e arejado. Não precisa falar isso. Não precisa falar que ele é abafado, mas também não precisa falar que ele é claro e arejado, entendeu? Mentir não pode. Mostra que é de frente para uma parede que a pessoa já vai entender que entra pouca luz e não vai fazer aquela manipulação de jogar a claridade lá para cima para o cara achar que vai chegar num lugar super iluminado e chega lá é um breu. Não pode isso. Questão a localização. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem muita comunidade, não é verdade? Tem hóspede, dependendo do tipo de hóspede que você gosta, ele não se importa, ele vai mesmo para a comunidade. Aqui no Rio de Janeiro a gente recebe muito gringo e os gringos gostam mesmo, vão pro meio da comunidade, tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso e tá tudo certo, tá? Todo imóvel tem o público certo. Mas se o seu imóvel é dentro de uma comunidade, se o seu imóvel é num lugar extremamente barulhento, tipo, em cima da rua de todos os bares aqui da minha cidade, da rua mais movimentada da cidade, dê um jeito de falar nisso. Tipo, você não precisa falar, não venha pra cá porque é barulhento. Não, você vai achar o seu público certo na hora que você for sincero. Então, por exemplo, fique no meu imóvel porque ele é aqui na rua mais movimentada do bairro X da cidade Y. Você vai ter um público que vai ficar enlouquecido porque o seu apartamento é ali, cara, é ali mesmo que ele quer, porque ele vai beber, não precisa nem pegar um Uber para poder ir para casa. Ele bebe no boteco, vai e fica ali na noitada e depois vai para sua casa. Então, assim, seja claro em relação à localização do seu imóvel. As comodidades. Então, por exemplo, quando você fala de comodidades do imóvel, é assim, ele tem Wi-Fi, não tem, tem cozinha, não tem, tem ar-condicionado, entendeu? São as comodidades que ele tem. Então, assim, se tem a comodidade, fala. Por exemplo, o Wi-Fi não é uma regra. Não é uma regra você ter Wi-Fi, mas hoje em dia é praticamente impossível
você é muito difícil, impossível é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você alugar um imóvel que não tenha Wi-Fi. Então é bom, se não tiver, você coloca logo um Wi-Fi. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar qual é a capacidade do meu Wi-Fi. Porque, por exemplo, se o seu público for um público que vai para trabalhar, ou mesmo que não vá para trabalhar, se para ele foi importante uma ótima conexão de internet, isso é importante ele saber. Então, por exemplo, a minha internet é de 120 mega. Eu nem coloco no anúncio 120 mega porque a net nunca me entrega isso. Então eu coloco logo 60. Porque a pessoa sabe que é 60, pode ser um pouco menos, mas ela já tem uma noção do padrão da internet que ela vai ter no imóvel que ela está alugando. Então, assim, essas comodidades são importantes e você tem que ser explícito no que você está falando, tá? A clareza no seu anúncio. Se você, é o que eu falei lá atrás, se tem uma ladeira, fala que tem ladeira, se tem escada, fala que tem escada, deixa eu pensar mais o que. Prédio, se o seu prédio não tem elevador, deixe claro que o seu prédio não tem elevador. Apartamento no quarto andar, prédio sem elevador. Isso tem que estar chamuscado lá em negrito no seu anúncio para você não ter reclamações depois. O que tem perto. As pessoas adoram saber o que tem perto. Então, por exemplo, no meu anúncio eu digo: olha, a gente está a 600 metros da rua mais movimentada do bairro, onde você encontra X mercados, X farmácias, X restaurantes, academia, que tem tudo mesmo na minha rua. Se não tiver, você fala o que tem mais perto. Tá a 1 quilômetro daqui. Fala o que tem de fato perto da sua casa. E se a sua casa, por exemplo, na sua cidade tem um ponto turístico, se a sua casa está a 5 quilômetros do ponto turístico, tudo bem, você não vai perder público porque está a 5 quilômetros. Mas você diz 5 quilômetros do ponto turístico XPTO, entendeu? Então essa clareza é importante. Eu falei aqui do barulho, né? Falei até do exemplo da rua que tem bar. Falei do exemplo do meu, que é do avião, que é perto do aeroporto, então tem um pouco de barulho de avião, não é tão alto, mas tem, então eu falo que é perto de aeroporto. Se o meu imóvel é numa rua onde tem bares, eu falo que é a rua de bares. A pessoa tem que saber o que ela está alugando. Fotos. Vamos falar agora sobre fotos, que esse é um dos grandes erros das pessoas. Eu já falei de manipular demais, né? Que você transforma o seu ambiente num outro ambiente que quando a pessoa chega, ela nem reconhece mais. Você colocar itens nas fotos que não vão ficar disponíveis. Eu já falei também desse exemplo. Então, se não vai ficar disponível, não deixa na foto. Você tem que mostrar os detalhes que são importantes. Então, por exemplo, se no seu imóvel você tem o fogão de uma boca e o seu apartamento é um apartamento para 5 pessoas, eu já peguei um apartamento que era para 5 pessoas e o dono colocou aquele fogão elétrico, né, de uma boca. Ou seja, tudo bem. Eu fui, porque apesar do apartamento ser para 5 pessoas, estava só eu e meu marido. Agora, se realmente é uma família com 5 pessoas, tem que ter a foto desse fogão mostrando muito claramente que é um fogão de uma boca só. Uma família de 5 pessoas para fazer comida com uma boca de um fogão de uma boca só. É uma mágica. É uma mágica. Então, assim, mostra os detalhes que você acha que são importantes. Então, por exemplo, eu já peguei um imóvel uma vez de um aluno que ele reformou o apartamento quase todo, ele reformou a sala, reformou a cozinha, reformou o quarto e não sobrou dinheiro para reformar o apartamento, o banheiro. O que ele fez? Ele tirou fotos lindas do apartamento inteiro e não mostrou o banheiro. O primeiro hóspede que ele recebeu, o que aconteceu? Reclamou do banheiro. Porque apesar de não ter foto lá, ele não mentiu, mas também ele não mostrou. O hóspede imaginou o seguinte: se o apartamento é todo lindinho desse jeito, o banheiro também vai ser no mesmo padrão. Só que ele não tinha reformado o banheiro. Então, assim, mostra o que é importante para as pessoas saberem para onde ela está indo. Fotos. Outra coisa importante é você mostrar as fotos numa lógica
que a pessoa possa entender como é que funciona o fluxo da sua casa. Então, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar as fotos como se a pessoa estivesse entrando na casa. Então, tipo, coloquei do hall de entrada, coloquei da sala, coloquei da porta que ela vê primeiro, é o quarto, mostrei o quarto, depois volta pro corredor, mostra a cozinha, volta pro corredor, mostra o banheiro. Tem uma lógica para a pessoa poder entender, ok? E depois tem umas dicas também interessantes que eu vou fazer em outro vídeo, que é para você fazer uma planta baixa, mas isso eu faço em outro vídeo, outro dia. Outra coisa são fotos muito antigas. Se as suas fotos são muito antigas, o que acontece? Ela não vai mais corresponder à realidade. Tipo, o seu sofá estava bonito há 10 anos atrás. Hoje ele tá todo troncho. E você continua com aquela foto de quando ele era lindo? Você acha bacana isso? Não pode. Então, assim, se o seu imóvel já se passou muito tempo, né? Os móveis, as coisas vão se deteriorando. Se você acha que mudou alguma coisa, fotografa e substitui a foto. Então, é isso aí. Ó, ocultar... já falei disso. Ocultar a janela que dá para um outro prédio. Então, não dá para ocultar a janela que dá para outro prédio. Mostra mesmo. Outra questão importante que eu falei, que no Airbnb é muito importante e tá lá nos quesitos de nota para ele te dar nota de 5, tem vários itens que eles dão nota, eu vou fazer uma live falando sobre esses itens, mas limpeza é um deles. Então, por exemplo, box sujo de banho não dá, né? Banheiro sujo é impossível. Então, assim, não tem coisa mais nojenta do que você ir tomar banho e tá lá o cabelo no chão do box, todo descuidado. A casa mal varrida, sujeira embaixo da cama, lençóis e toalhas com cara de sujo. Então, assim, essa parte de limpeza é importante, vamos cuidar disso, porque todo mundo gosta de chegar numa casa organizada e tá bem cuidada, não é verdade? Então, assim, hoje eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo nessa live e espero que vocês tenham gostado da live, do assunto. E eu queria fazer um convite para vocês e dar alguns avisos. Essa live essa maratona é a maratona Sai do Vermelho com Airbnb. É a maratona para você se preparar para assim que passar essa crise aí que a gente está vivendo, que tá deixando todo mundo louco. Você aproveitar esse momento dessa quarentena, estudar tudo que você precisa saber sobre hospedagem por temporada. Então eu tô fazendo essa live todo dia, toda noite, às 19h20 da noite. Eu tô fazendo essa live e vou falar cada dia num assunto diferente. A pauta para esses próximos 3 dias já está pronta, então eu vou postar amanhã no meu Instagram para vocês acompanharem. Mas se você tiver alguma sugestão sobre algum assunto específico que você queira que eu fale, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou ter um prazer de fazer uma live especialmente para você, tá bom? E essa live, ela fica online só 24 horas no Instagram. Então, o que eu vou fazer? Depois eu não vou deixar ela online aberta, mas eu tenho um grupo de Telegram, onde se você quiser assistir uma live que você tenha perdido, ou se você quiser reassistir a live para você fazer as suas anotações e fazer o seu estudo, o seu planejamento de como fazer o seu anúncio, você clica aqui na bio, tem um link que é para você se cadastrar no Telegram. O Telegram, para quem não conhece, parece com o WhatsApp, só que é mais bacana, que eu gosto muito do Telegram. E ele é um grupo onde é só de ida, ou seja, só eu vou mandar mensagem. Então não é aquele grupo chato que fica 30 pessoas mandando bom dia, olá, blá, blá. É super tranquilo. Então, se você quiser assistir alguma live que você tenha perdido ou quiser reassistir a live que você assistiu, vamos lá. Clica aqui na bio, vai lá, se cadastra no meu grupo do Telegram que você vai poder assistir. Vai ter um link lá exclusivo para você poder assistir, porque nem toda live vai ficar no ar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço vocês de terem ficado aqui comigo até agora. E vamos nessa, vamos nos colocar em movimento, porque essa crise vai passar, a crise financeira tá aí, vai todo mundo precisar de uma renda extra. Então, esse é o momento. Dedica a sua quarentena a estudar sobre Airbnb e ficar,
show de bola, fazer um anúncio maravilhoso e bombar aí no seu anúncio, tá bom? Ó, um grande beijo. Beijo a todo mundo, Valdez, Gabriel, Adilson, Rosilene, Zé. Um grande beijo para todo mundo. Até a próxima. E amanhã eu tô aqui de volta, tá bom? Um grande beijo.